Tá na hora de economizar energia com a Eletricampus. Sete e 54. Querendo economizar, não aguenta mais pagar caro na conta de energia? Dinheiro não cai do céu, mas pode vir do sol. A Eletricampus Energia Solar é pioneira e especialista em soluções, manutenções, monitoramentos, equipamentos e tecnologia solar. Com mais de 7 anos no mercado, desenvolvendo projetos para que você, cliente, produza sua própria energia e possa recuperar o investimento e diminuir os gastos com a conta de luz. Invista em economia, invista em energia solar e fuja dos aumentos das faturas de energia. Quer conversar com um dos nossos especialistas? Vamos tirar todas as suas dúvidas. Ligue 22 30 33 22 13. Solicite seu orçamento e uma visita técnica. Energia solar é com a Eletricampus. Bem, estamos de volta, 7 horas e 56 minutos em Campos. Campos que amanhece com o tempo hoje parcialmente nublado, mais cedo. Só dar uma conferida agora rapidamente aqui, como é que tá com sol agora aqui na área central. Algumas nuvens ainda formadas aí ao horizonte, mas com sol, e temos temperatura hoje. A máxima não deve ser maior do que 23, 24 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. É 17 de mínima, agora faz 20 graus aqui no centro de Campos. E olha, está no portal folha1.com.br. Polícia Federal prende em Campos suspeito de ser um dos líderes da invasão ao STF. A matéria é completa lá no portal folha1.com.br. Voltamos com Folha no Ar, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Hoje com a Luiz Abreu Barbosa e com o nosso querido Rodrigo Gonçalves da bancada, estamos conversando com Mauro Silva, secretário de Desenvolvimento Econômico de Campos. E eu volto com você, Rodrigo, pedindo a gentileza de abrir esse bloco, por favor. Olha, só fazer uma observação, que a gente fala muito que Campos é uma cidade de direita, né, pela grande votação que o Bolsonaro teve. E essa era uma Assembleia Geral brasileira acontecendo aqui da direita, uma Assembleia Geral da direita, e estaria recebendo, o evento está marcado para acontecer em Mineiros, no dia 23, no caso, né, no próximo sábado, né, mas já estavam reunindo aí algumas pessoas que vieram aí de várias partes do Brasil aqui para Campos para participar dessa Assembleia Geral, que seria lá em Mineiros. E aí a polícia agora informou, então, da prisão desse líder, que ele provavelmente deve ter vindo para essa Assembleia e acabou sendo descoberto aqui em Campos e foi preso. A gente está buscando mais detalhes aí com a Polícia Federal, perguntei já informações à Polícia Federal aqui de Campos, e ao longo do dia a gente vai estar atualizando aí, mas só para a gente, né, mais uma vez, Campos nesse cenário nacional da direita, né, ou seja, é destino agora dessa semana, de representantes da direita de todo o Brasil que estariam reunidos aqui. Falando agora um pouquinho com o Mauro dessa relação com a Câmara Municipal, né, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre pacificação. Mauro, a sua secretaria, quando você assumiu, era a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, né, e depois, e também tinha a questão da qualificação de trabalho, né, e aí a gente viu logo nessa relação com a Câmara, que foi votado lá a divisão da sua secretaria, né, e hoje nós temos a Secretaria de Turismo, que está com o Hans, e a Secretaria de Qualificação e Emprego, que está com o Robson
Robin Pedala, conhecido, né? Robin Pedala. Que era parte do integrante, ele era chefe de gabinete, não chefe, mas fazia parte do gabinete do Elim Naim, tem uma relação muito antiga também com o Nelson Naim, né? A que ponto realmente Campos tinha necessidade do desmembramento dessas duas secretarias, porque já teve no passado, ou até que ponto isso foi um certo arranjo para atender uma demanda que existia por parte desse grupo que hoje se diz independente ou de oposição. Como é que você avalia isso? Eu vou te responder. Eu recebi aqui, o César aqui mandou para mim, na parceria Governo do Estado, Parque Saraiva, Julião Nogueira, Esplanada, Vivendo do Coqueiro, Rio Branco, Vila Menezes, Vila Manhães, Porto Belo. Quer dizer, o pessoal está atento e muito bacana aqui. Depois a gente volta a falar mais algumas coisas que a gente vai recebendo dos colegas secretários. Pô, fala da infraestrutura, fala disso, fala daquilo, aos poucos vão falando. Olha, essa questão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, primeiro já havia uma defesa, até o próprio Edivar sempre defendia que o turismo deveria separar do desenvolvimento econômico. E assim, no dia a dia da Secretaria, tanto o turismo quanto o trabalho e renda, o turismo é muito importante. O turismo pode ser um fator de desenvolvimento, que é desenvolvimento limpo, então é muito importante. E como Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente ficava cuidando muito de evento, de festa, de barraca e várias outras coisas que você precisava ali. A ideia de se dividir a Secretaria, tanto o turismo, pela importância, até o Hans, eu quero fazer um registro, que o trabalho dele está muito bacana. Ele foi a Brasília, tem alguns projetos em relação ao turismo, que é a questão de Lagoa de Cima, do Morro de Itaoca, né? E dando continuidade também ao trabalho junto com a Patrícia, que já vinha fazendo na revitalização do cais, e colocando o centro histórico. O trabalho que vem sendo feito ali está muito bom pelo Hans, é um trabalho muito bacana. Assim como o trabalho que o Robinho Pedala também é muito bom. Eu, assim, do ponto de vista da separação das secretarias, eu acho que vai se focar em 3 temas que são extremamente importantes e que merecem ser trabalhados individualmente, né? Apesar, eles se entrelaçam, mas eles têm vida própria porque são temas importantes e temas caros, como o turismo e o trabalho e renda. E a maioria, tanto no Estado, é tudo separado, eu não vejo problema nenhum nisso. Agora, a questão da política de composições, de governabilidade, eu acho que faz parte da governabilidade. E, assim, você tendo a indicação, mesmo que não seja da base, e foi uma indicação realmente o Robinho Pedala é muito próximo ao Naim, e o Hans também é muito próximo a dito pessoal, a bancada que é de oposição, mas a governabilidade se constrói dessa forma. Eu não vejo problema nenhum, mas vejo que tecnicamente, a separação das secretarias, elas precisavam acontecer tanto para receber recursos externos de fundos, e a Secretaria de Turismo com turismo, trabalho e renda com trabalho e renda, é o Cine, é o Serviço Nacional. Quer dizer, a secretaria era muito grande e era pertinente fazer essa separação. E da forma política, veio no momento em onde se trabalhou a governabilidade e foi uma indicação que não tenha sido da questão da raiz, vamos dizer assim, mas que teve o aval também do governo, para que a pessoa fosse nomeada. Foi indicado um nome que tinha perfil. O Hans tem perfil, né, ele conhece, entende de turismo, é um excelente profissional, e o Robinho Pedala tem uma grande experiência, sempre trabalhou na área de emprego e na área de qualificação. Então, eu acho que juntou o útil com o agradável e se fez essa composição. Desculpa, som desligado. Mauro, o Rodrigo começou a roçar na questão da pacificação, na relação com a Câmara,
Em relação a Rães, só para lembrar que essa ida dele recente a Brasília, ele também tem um projeto que ele trouxe, logicamente que é só um projeto ainda, é uma questão de ideia, mas parece muito, acho que vale a pena destacar, que é tentar aproveitar o dique do Rio Paraíba para fazer uma ciclovia de Campos até a Zona da Barra. Até porque ciclismo hoje, quer dizer, é meio de transporte, sempre foi tradicionalmente em Campos, é atividade de lazer e prática de esporte, né? Certo. Então, acho que é uma iniciativa que se vier, né, de fato, for concretizada, acho que é fantástica. Né? Não, também acho, Luiz, é importante ressaltar isso, e assim, ao mesmo tempo que a gente aproveita o DIC, né, a gente consegue interligar Campos a São João da Barra num esporte que é um esporte extraordinário. Estão torcendo para que tudo dê certo e assim, a gente sempre se colocou à disposição para ajudar no projeto, para estruturar esse projeto, e tem também já um estudo feito por uma equipe lá da UENF em relação a esse projeto e vai contribuir muito. Bem lembrado, Aloysio, esse projeto a gente precisa trabalhar e dar força para que as coisas aconteçam. Né? Muito bem lembrado. Obrigado. Mas a gente tem na relação Câmara-Governo, quer dizer, foi como você disse lá atrás, a coisa desandou lá em maio de 2021, né? Ali, o próprio Juninho Virgílio, que esteve aqui recentemente, falou que ali a coisa desandou e os dois lados, né? A coisa ficou muito tensa, até fisicamente tensa, né? E assim, você tem atitudes que... Como é que você vai julgar um vereador que leva megafone para a Câmara? Um vereador que joga água de esgoto na Câmara? Com todo respeito, isso é outro picadeiro, errou o picadeiro, né? Mas agora tem gente também no grupo, muito séria, no grupo dos Bacelar. Eu conversei com essas pessoas ontem, por acaso, me encontrei por acaso. E ela me falou ontem que a pacificação ela vem e vai, ela fica, ela passa pelo fio da navalha, né? Onde é difícil não cortar o pé e não escorregar, né? E que essa fonte me falou ontem, uma fonte do Grupo Bacelar, de alto escalão e uma fonte fidedigna, que o momento hoje é um momento de tensão. Qual é o diapasão dessa pacificação, Mauro? Aloysio, primeiro a gente, assim, a gente precisa entender que essa pacificação, ela desagrada muita gente, né? Então, os bastidores da política, a pacificação, tem muita gente que prospera no caos, quer ver o caos para prosperar. E a pacificação, muitas vezes, ela tem muita gente que não interessa essa pacificação. Porque quando existe uma desavença, você vai para um lado, aí ele conta uma história para o lado B, conta uma história para o lado C, e começa a criar esse clima, né, que é muito complicado. Então, assim, eu acho que essa pacificação, o que eu sempre falo, e assim, eu tive a oportunidade até, em algum momento, conversar tanto com o Rodrigo, com o Marcos Bacelar, conversar com o pessoal, participar, tanto eu, o Fred, o vice-prefeito, Frederico, que assim, é um extraordinário quadro, que é um empresário extraordinário, um político muito talentoso também, a gente teve a oportunidade de conversar sobre essa pacificação. Então, eu acho que essa pacificação, eu entendo e falo isso, gente, aproveite o tempo que for de pacificação. Por quê? Para que a gente possa trabalhar e acabar com um clima que não é bom para a cidade, que joga a autoestima da cidade para baixo. As pessoas assim, já estão há muito tempo nessa guerra, grupo A contra o grupo B, e isso assim, é desagradável. Eu entendi em determinado momento que tanto o Bacelar, né, e a gente assim chama o líder do grupo Bacelar, que é o Rodrigo, e também o Marcos, que é o líder local, o Rodrigo, que é o líder estadual,
Então, a gente faz o seguinte, vamos fazer uma pacificação para que a gente possa trazer os benefícios para a cidade. Você vê, o Rodrigo é o presidente da Assembleia Legislativa, está fazendo um trabalho excelente na Assembleia Legislativa. O Rodrigo tem preocupações lá, a preocupação dele é estadual, a preocupação dele é federal. O nível que ele está vivendo lá, e a importância que ele tem, a oportunidade que ele tem de trazer as coisas para Campos, assim como ele está trazendo, assim como ele está contribuindo, né? Assim como ele tem ajudado também em todas essas articulações que o prefeito faz com o Vladimir, junto ao governador Cláudio Castro, né? Junto ao Fará, junto ao vice-governador. Quer dizer, o Rodrigo também tem contribuído para que essas coisas, para que tudo venha para Campos. Então, essa pacificação é importante e a gente tem que entender isso. Não faz sentido a gente aqui ficar criando desavença, ou a gente ficar agredindo B. Esse momento já passou. Você tem que ter oposição, a oposição é natural, mas a oposição tem que ser construtiva. E é isso que a gente espera da oposição construtiva, né? E a pacificação ela vai perdurar. Eu avalio que a pacificação é um momento do desenvolvimento, é um momento de você fazer pela cidade. Agora, eu acho que o Rodrigo, ele chegou a um tamanho que, assim, ele tem outras coisas, ele tem um Estado para tocar, né? E mesmo assim o Bacelar tem cuidado, ele tem ajudado a trazer recursos para Campos, ele tem ajudado a fazer obra para Campos, né? Se ele não estivesse ajudando, se ele poderia intervir para atrapalhar, pelo contrário, ele ajuda. E a gente precisa entender isso. O que não pode é a gente aqui ficar brigando. Por quê? Porque as eleições se aproximam. As eleições estão próximas e cada vereador, alguns vereadores, e nós temos vereadores de alto nível, alguns vereadores, eles estão preocupados com a reeleição. E qual é o mote? Se não está no governo, está contra, é bater no governo para tentar buscar o lado que não apoia o governo, porque também governo nenhum é unanimidade. Então, assim, eu vejo que essa pacificação, ela tem que perdurar, está sendo benéfica para a cidade, repito, está no ciclo virtuoso, muita obra na cidade, graças ao governo do Estado, graças ao prefeito Vladimir e graças principalmente à junção, onde você tem governo do Estado, presidente da Assembleia, o Bacelar, o Rodrigo, onde você tem o prefeito Vladimir, onde existe essa união, a gente está prosperando, Aloysio. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer um exame de consciência para entender se eu vou colocar os meus interesses acima de um momento de um bem melhor para a população que está acontecendo agora. Né? Então, é lamentável que e falo assim, não é só oposição, situação, não. Existe gente de todos os lados que não quer saber de pacificação, quer ver o circo pegar fogo e quer prosperar no caos. Essa é a minha visão do momento. A pacificação, ela tem dois aspectos, né? Um aspecto é esse administrativo que você explanou aí, está perfeito. A possibilidade de ter um líder executivo local em parceria com um líder de legislativo estadual é uma junção, é uma conjugação rara. Raríssima. Da cidade. Sim. É muito bom o Rodrigo estar como presidente da Assembleia. Nós temos que aproveitar esse momento. É um alinhamento astral, digamos assim, muito difícil de se repetir, né? Então, acho que sim, a cidade tem que aproveitar. Você está coberto de razão nisso, no meu entender. Agora, ela tem também um aspecto, e você também citou, en passant, mas eu queria entrar mais nele, o aspecto eleitoral. Porque você tem os vereadores do governo, que sempre foram do governo, e você tem os vereadores que com a pacificação estão se chegando ao governo. E aí foi pergunta do Rodrigo, como é que vai comandar? Você teve que comandar ali primeiro o Nildo e Ábido para recuperar a maioria mínima. E agora os Bacelar vindo, se essa pacificação for até a eleição, estamos falando daqui menos de 15 meses, 6 de outubro do ano que vem, acomodar também essas pessoas no grupo.
O Ângelo Rafael, secretário de governo, disse aqui nesse programa que isso iria acontecer sim, que é natural, é do jogo, né? Você vê agora, por exemplo, o Lula com a União Brasil, é o jogo. Mas teve uma resposta de Marquinho, presidente da Câmara na tribuna, uma resposta muito forte. Como que de fato vai se dar essa pacificação em termos administrativos eleitorais, Mauro? Olha, eu entendo o seguinte, eu entendo que a pauta principal, ela não deve ser prejudicada. O que é a pauta principal? É a votação da LOA, é a votação de benefícios de aumento para servidor, é pauta que possa melhorar, por exemplo, a pauta do recadastramento, da questão dos imóveis, a pauta para melhorar as letras da educação. Existem as pautas, né? Existem a pauta que é macro. E essa pauta, ela tem que, o que a gente entende por pacificação é que se vote as pautas que elas são importantes para o município, né? Esse é o principal, eu acho que é a principal razão da pacificação, e que tenha esse entendimento da governabilidade, né? Agora, por uma questão que as pessoas querem estar preocupado com a reeleição, e aí começar a criar, impedir o governo de implantar coisas que tragam benefícios para o bem público, porque a oposição, né, o que a gente tem que trabalhar é uma questão da consciência. Hoje as pautas são discutidas. Você pega 3 vereadores da oposição, né, e você pega 3 vereadores do governo, sentam, conversam e vão discutir a pauta. Então, essa pauta ela tem que chegar lá já na Câmara, ela tem que chegar já ajustada e azeitada para que ela seja votada, para que não tenha as divergências. E o governo se tiver que fazer alguma alteração, alguma melhoria de um lado ou de outro, é o diálogo, Luiz. A construção do diálogo que deve permanecer sempre nisso. Então, o que acontece agora, nesse momento? Eu acho que a preocupação, e volto a reiterar, que você vai ter alguns chapões para disputar de um lado e disputar de outro. Não vai todo mundo estar dentro é utopia você achar que todo mundo vai disputar junto com o governo. É utopia você achar também que o governo vai ter unanimidade, ele vai ter as críticas deles que são naturais. E eu acho que a crítica é benéfica, né? Porque se você não é criticado, você às vezes pode estar com alguma visão equivocada. Eu acho que a relação tem que ser uma relação madura, uma relação de cortesia, uma relação voltada principalmente para o bem-estar de Campos. Eu acho que a gente tem que pensar Campos e depois ver aí a questão de cada um que quer se eleger, se reeleger. Eu acho que eu vejo dessa forma. Bom, meu caro Mauro Silva, secretário de Desenvolvimento Econômico de Campos, lá no grupo de WhatsApp, lançamos mão mais uma vez aí desse aplicativo, muito bom. Tem a pergunta do Edmundo Siqueira. Sim. Que é também blogueiro, jornalista, servidor público. E ele diz aqui, Mauro, a loja Ao Livro Verde ganhou o apoio da sociedade civil com o movimento SOS ao Livro Verde. Um dos pedidos é que o governo intervenha na questão. Porém, é uma empresa privada e pode abrir um precedente perigoso, naturalmente, né, para outras empresas também que vierem a ter o mesmo problema. Como acharam um meio termo no caso? É uma pergunta. Eu acho que assim está havendo um movimento forte em relação, né, ao Livro Verde, porque é a livraria mais antiga do Brasil e é iniciativa privada. Eu acho que assim a professora auxiliadora tem cuidado disso na área da cultura, tá? Tem conversado com todas as correntes e entender. Se você perguntar qual é a solução, eu não tenho, Cláudio. Eu não tenho a solução e acho que deve ter uma discussão, lógico, mas
ele é pertinente o que ele está falando, né? Às vezes uma coisa é o que a gente gostaria, outra coisa é o que é realidade, né? Como que a gente vai trabalhar nessa intervenção no bem privado? E, ao mesmo tempo, a gente tem que ter a sensibilidade de entender que é uma livraria, que é a mais antiga do Brasil. Assim como é um processo que vem acontecendo com a Livraria Cultura, com toda a FINAC, foi a primeira a fechar, com a questão da... É um momento da mudança, da inovação, da tecnologia, que hoje a maioria não compra livro. Poucas pessoas, né, com raras exceções. Eu tenho certeza, por exemplo, que o Luiz não compra livro, porque é diferenciado. Mas a maioria da população, o que vai permitir, né, que a subsistência das livrarias, eu acho que é uma mudança de comportamento, não é de Campos, né, do Brasil, é do mundo, é questão digital, infelizmente, como acabou a Kodak, como acabou algumas coisas, mas, assim, o sentimento, a preocupação do poder público em achar um caminho, eu acho que tem que participar da discussão e entrar até onde for pertinente ao poder público, né? Então, a gente fica preocupado com isso e, ao mesmo tempo, pelos dois aspectos, como colocou Edmundo aí. Perfeito. Bom, são 8h21, então, vou pedir novamente aqui uma licença rápida para a gente fazer esse outro intervalo, e aí a gente volta para o fechamento do programa com uma projeção sua, as eleições do município de Campos, 2024, prefeito e vereador. Então, vamos sim, deixa só assim, o Felipe Kenusti está me lembrando aqui da questão da energia fotovoltaica, né? Sim. Onde a gente tem trabalhado muito, e o prefeito entende, nós também, que a questão da Campos, pela irradiação e por ser uma planície, a questão da energia fotovoltaica, que a gente vai se tornar e quer se tornar referência em relação à energia fotovoltaica. E nós temos aí 30 empresas pedindo licenciamento, e para nós o maior gargalo, e temos conversado muito com a Enel, nosso gargalo está sendo a questão do acesso, e assim, alguns empresários questionando que não conseguem ligar, porque a Enel não consegue fazer a extensão de rede. Então, assim, eu quero deixar claro que nós estamos muito sensíveis a isso. Já tivemos reunião com a Enel, com o representante de Brasília, estamos buscando uma solução também junto ao deputado Hugo Leal, ao Felipe Peixoto, né, que são os secretários de energia, para que a gente possa solucionar essas demandas que nós temos aqui dos nossos empresários e dos parques de energia de fotovoltaica, para resolver a questão do acesso da Enel. A gente precisa sensibilizar a Enel para que nos ajude a implantar essa política de Estado, não é nem de governo, é de Estado. Muito bem. Bom, posso fazer um apontamento, Nogueira? Por gentileza. O Maurício Batista, o Felipe que não está aqui também comentando, mas o Maurício Batista Furel, né, que é o nosso ouvinte aí, 001, eu não vou usar 01 porque ele é lulista, e 01 é coisa de Bolsonaro, né? Nosso ouvinte 001 está aqui desde o primeiro programa. Eu fiz, sem citar nomes, mas fiz alguns apontamentos sobre atitudes que eu considero vergonhosas a qualquer representante de mandato eletivo, levar megafone, água de esgoto para a Câmara. E ele lembra que vereador que quebra caixão é uma manifestação. Ele está falando de Juninho Virgílio. E eu escrevi no muito claramente, errou. Só tem uma pequena diferença. Foi na rua, não foi na tribuna da Câmara. Isso, para mim, e Mauro está aí, ex-vereador, pode me dizer melhor do que eu, isso tem uma diferença brutal, né? Brutal. Com certeza, Luiz. Você levar para a Câmara, né, onde é um poder, um dos poderes, né? Um dos 3 poderes, que é o poder legislativo, é outra conotação. Uma coisa é uma manifestação dele na rua, né? Certo ou errado é uma questão, mas foi uma manifestação externa. Eu acho que são coisas totalmente diferentes.
inclusive um possível, né, se a gente tivesse uma comissão de ética, um possível julgamento por quebra de decoro, né? É uma diferença muito grande também, né? O que você faz na tribuna e o que você faz na rua. Bom, são 8h25. Pausa rápida, então. Licença aí aos senhores. Você que está em casa ou você que está nos acompanhando, onde estiver, pela internet ou pelo rádio, segura aí, é rápido o intervalo. A gente volta logo a seguir com o Mauro Silva, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Você que é morador do IPS está sabendo da novidade? O Sicoob Fluminense chegou e agora com uma agência ainda mais perto de você. Não perca tempo, vá agora mesmo e conheça a instituição financeira que vai facilitar cada vez mais o seu dia a dia. Seja você pessoa física ou empresário, a nova agência do Sicoob Fluminense fica localizada na rua Doutor Beda, 361 no IPS. Abra sua conta no Sicoob Fluminense. A sua equipe é essencial para a sua empresa e saber cuidar dela também. Saber valorizar quem está ao seu lado todos os dias, encarando os desafios e te ajudando a crescer é um bom negócio. Saber cuidar da sua equipe é um bom negócio. Conte com a Unimed Campos para dar a segurança e a tranquilidade que o seu colaborador merece. Unimed Campos. Pode contar. Veja como é fácil a retirada da segunda via da conta de água.